Shalom, Chaveirinho. Quem fala com você é o pastor Reginilson Almeida, aqui de Alagoas. E junto nós iremos aprender mais um pouco da palavra do Eterno. E eu convido você para nós aprender um pouquinho da palavra de Deus para a nossa vida, para crescimento espiritual na nossa vida. Nós já ouvimos tantas pessoas citar em sua mensagem Torá. E o que é Torá? Uns diz é porque está escrito na Torá, porque está desta forma na Torá. Mas o que é Torá? De onde vem esta palavra? O que significa a Torá? Pois bem, nós iremos ensinar e ao mesmo tempo aprender quando se trata do texto, quando se trata das coisas do Eterno. E nós vamos aprender junto aqui sobre essa questão. Quando nós pegamos esta palavra Torá, do hebraico Torá significa lei. A denominação que os judeus dão aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, esses livros que são inspirados, quando nós abrimos no dicionário teológico do Andrade, ele vai denotar dentro da sua escrita que nessa seção de livro nós sabemos que são livros inspirado, que são livros que são santo e dentro da história da formação de Israel. Então, é uma lei escrita, uma lei escrita por Moisés e que nos chama bastante atenção quando nós falamos acerca da Torá, que chama atenção porque a Torá ela é a lei escrita que consiste os 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, que é escrito por Moisés, né? Tanto ela é conhecida pelos judeus e também pelos não-judeus, como a Bíblia hebraica. Lembrando também que a Torá ela é conhecida também como Pentateuco. A Torá também é conhecida como Pentateuco. E o nome Pentateuco é dado ao grupo dos primeiros 5 livros da Bíblia. A palavra Pentateuco ela vem de uma origem grega que quer dizer 5 volumes. Então os judeus chamam os 5 volumes de lei, ou seja, de Torá, que começa com a criação do mundo e vai até a morte de Moisés. Você pode estar chamando de volume dos 5 livros, que é uma coleção, ou de volume dos 5 livros, ou você pode chamar apenas coleção dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que é esses livros que nós acabamos de citar: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Então esses livros que está aqui nas Escrituras, que contém esse nome, que os israelitas davam aos 5 livros de Moisés, de Moshe. No decorrer também do tempo, eles começaram a ganhar outros nomes, por exemplo, a lei, o livro da lei, né? Também o livro de Moisés, o livro da lei de Deus, o livro da lei do Senhor. Então perceba que todas essas designações aqui que nós acabamos de falar do Pentateuco, ele dá para conhecer que era um livro que tinha volume, que era um livro que tinha quantidade dentro deles.
Então a Torá ela tem múltiplos significados. Ela tem um múltiplo significado, como nós acabamos de citar alguns, e até mesmo há quem diga que um chamava um pergaminho. Há quem diga que um chamava de pergaminho feito de pergaminho de animal, de kosher, com todos os textos dos 5 livros de Moisés escrito nele. Então, o texto dos 5 livros de Moisés é escrito em qualquer formato e o termo Torá pode significar toda a lei judaica. Aqui está uma zoada porque eu estou na rua gravando aqui dentro do ônibus. Está bem movimentado hoje. Então existe alguns estudiosos que acreditam também, é algo importante aqui, que há algumas tradições antigas que acreditam que a Torá ela existia, ela passou a existir não aqui na Terra, não. Tem uns que crê e acredita, principalmente alguns judeus, que a Torá já existia no céu e essa Torá ela já era existente lá no céu, antes mesmo que o mundo fosse criado. Então, na literatura rabínica, que foi ensinado que a Torá era uma das 6 ou 7 coisas criadas antes da criação do mundo. Olha só, de acordo com Eliezer, né, Ben Yosef, um galileu, por 974 gerações antes da criação do mundo, a Torá permaneceu no seio de Deus, juntou-se aos anjos ministradores nas canções e ensinou que a Torá ela precedeu o mundo e foi escrita no fogo sobre algo branco. Olha só como eles acreditam dentro da literatura rabínica. Akiva, ele chamou a Torá de precioso instrumento pelo qual o mundo foi criado. Olha só. Então Deus criou o mundo olhando para a Torá, como um arquiteto construiu um palácio olhando para as plantas. Então olha só a importância, a visão de alguns judeus quando se trata da Torá, que acredita que quando o Eterno cria, ele cria olhando a Torá e ele começa a fazer a sua obra olhando sobre a Torá. E outros judeus sábios também não defendeu essa posição também, que a Torá ela já foi escrita antes da criação, que ela passou a ser existente antes da criação, e ficaria a pergunta, onde Deus poderia ter mantido uma Torá pré-existente? Então, isso houve grande polêmica, muito debate sobre essa questão entre os judeus que defendiam a posição da Torá, que já existia antes da criação, e outros que diziam que a Torá ela passou a existir pós a criação. Quando Deus ele cria o mundo, tem um judeu chamado Judá Alervi, que ele argumenta em uma de suas explicações que a Torá ela precede o mundo em termos de teologia, ou seja, Deus criou o mundo com o propósito de revelar a Torá. Então, olha a visão desse judeu. Ele, na sua concepção, ele acredita que quando Deus ele cria, ele dá existência, o mundo já para revelar, trazer a Torá para a nossa vida, para os dias de hoje. Quando nós pegamos a Septuaginta, alguns traduzem como Septuaginta, né? Que é a versão do Antigo Testamento para o grego, feito entre o ano 285 e 150 antes de Cristo
em Alexandria, no Egito, para muitos judeus que ali moravam e que não conhecia o hebraico. E o que é interessante, porque esse nome Septuaginta é um nome dado aos 70 tradutores do texto bíblico que, após teres trabalhado separadamente, quando confrontado, contestou-se ser verdade. Então, os cristãos consideram que a Bíblia foi escrita por inspiração divina. Então, foi 70 tradutores do textos bíblico que trabalharam sobre essa questão. Então, como é que nós analisamos dentro da Septuaginta? A Septuaginta traduziu o hebraico, O hebraico, e foi um dos poucos dogmas reais da teologia rabínica que a Torá é do céu, isto é, a Torá em sua totalidade foi revelada por Deus de acordo com a história bíblica de Moisés, que ascendeu ao céu para capturar a Torá dos anjos. Então isso é importante para nós, de grande importância para nós. É algo valioso que eu estou falando aqui nesta tarde. Então, para nós encerrar esse vídeo aqui, eu quero dizer que o intuito da Torá que nós temos, que nós lemos, o propósito da Torá é revelar a luz viva do universo, o espiritual, para Israel através de Israel, ou seja, para toda a humanidade. Enquanto a toda escrita, ou enquanto a Torá escrita que revela luz, que revela luz no canal mais elevado da nossa alma, é produto somente de Deus, e a Torá oral, que é inseparável da Torá escrita e que revela luz em um segundo canal da nossa alma. Então, a próxima vida das ações deriva a sua personalidade do espírito da nação. Então, leia a Torá, estude a Torá, leia, coma, medite, para você crescer cada dia pela graça do nosso Senhor. Crescer na graça e no conhecimento do Eterno. Que o Eterno vos abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach.